O que vai ser tendência no marketing digital, a gente vai falar sobre isso agora. Falar sobre tendências nos dá a oportunidade de pensar e também de repensar algumas coisas. Nada vai mudar se você não mudar a sua mentalidade. Por isso que eu vou abordar aqui hoje são tendências que envolvem comportamento, habilidades, mercado e tecnologia. Se você conhece alguém que vai adorar conversar comigo sobre esse assunto, compartilha esse vídeo aqui embaixo. Começando com tendências comportamentais, quando o assunto é mercado de trabalho, 2 pontos vão falar mais alto na relação entre empresa e trabalhador. São eles bem-estar e saúde mental. Quando a gente fala de agência de publicidade ou do trabalho no marketing digital de modo geral, a gente tem que tomar cuidado para que esses 2 pontos não venham camuflados em um monte de atitudes tóxicas, né? Quem já trabalhou nesse mercado entende o que eu tô falando. Bem-estar para quem trabalha com digital significa proporcionar, oferecer e desfrutar de um ambiente seguro, acolhedor, que tenha conforto e tranquilidade para que a pessoa, que o profissional desenvolva suas funções e que ele se sinta à vontade para trabalhar. Se isso acontece, automaticamente se diminuem as chances de ter algo que prejudique a saúde mental do ponto de vista externo. A gente sabe que são 2 fatores, dentro de tantos outros aí, que podem interferir na nossa saúde mental. Tem o que está dentro da gente, né, o nosso interno, e tem o que está no externo. Quando a gente fala, por exemplo, de crises de burnout, né, de esgotamento, elas não cessam se você não cortar o que está causando isso. E muitas vezes não é interno, né? Você passa a sentir o interno depois que o externo já agiu dentro de você. Quando a gente fala de habilidades, eu vou destacar 3, tá? Comunicação, dinamismo e autogestão. Se você não estabelece uma comunicação clara sobre aquilo que você precisa passar para frente, vai ficar difícil de ter uma relação interpessoal, profissional, né? A comunicação, ela pode afetar várias esferas da nossa vida. Então, quando a gente vai para as camadas mais profundas e do que a gente precisa aperfeiçoar, muitas vezes é um ponto, digamos que mais simples, né? Simples para algumas pessoas e que são tão complexos para outras. Por exemplo, vender uma ideia. Sabe aquele pitch que você tem 1 minuto para contar a sua história, para vender a sua ideia? Basicamente isso, nas agências de publicidade, por exemplo, a gente faz isso o tempo todo. No trabalho com clientes, né, com redes sociais, marketing, você precisa vender a sua ideia o tempo todo também, né? Conversar, se relacionar. Então, quando a gente traz isso para o ambiente digital, uma vez que a gente tem o áudio acelerado dentro do WhatsApp, se você não prestar atenção no que você está fazendo, você pode estabelecer uma comunicação cheia de ruídos. O dinamismo, ele chega, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o dinamismo, tá? Assim, só um parênteses. Porque um profissional dinâmico significa que ele é capaz de fazer, executar várias coisas. A gente não pode confundir o dinamismo com um profissional multitarefa, aquele que faz várias coisas ao mesmo tempo. Então você precisa ser dinâmico para se adaptar, para poder oferecer serviços novos, para fazer o que você já faz de um jeito diferente, né? Aquele mecanismo de pensar e repensar, fazer e refazer de jeitos diferentes a mesma coisa. Então a dinâmica, ela precisa ser interessante também do ponto de vista daquilo que você enxerga e entrega como habilidade no trabalho. E para finalizar esse ponto de habilidades, a autogestão, especialmente em tempos que a gente enfrentou de home office, uma parcela que pôde trabalhar em casa durante a pandemia, a autogestão ela foi decisiva para o sucesso e andamento dos projetos. Então, quando existe essa volta para os escritórios, a autogestão tende a continuar muito forte. Isso faz com que os líderes deleguem mais, né, e que os liderados tenham mais autonomia para desenvolver os seus papéis. Isso só vai funcionar se você tiver uma autogestão eficiente. Então você precisa ter consciência sobre o seu tempo, consciência daquilo que você está fazendo naquele momento.
E quando eu falo de consciência digital, trabalho, a gente tem que tomar cuidado ao trabalhar com as redes sociais para que elas não nos atrapalhem. Então, estabelecer em quais momentos você vai ficar conectado nas suas redes pessoais e quais você vai se dedicar nas redes profissionais. Eu vim de uma escola que é do mercado de trabalho mesmo, em que eu precisava ficar conectada nas redes sociais. Então, eu já estabeleci os meus próprios critérios. Eu sou capaz de passar o dia nas redes sociais sem, ao menos, entrar na minha conta. Só verificando contas de clientes, fazendo trabalho, pesquisa. Então, isso é possível se você tiver muito bem regrado naquilo que você precisa entregar no seu projeto, na sua entrega, na sua atividade. Então, é algo que demanda algum tempo para você se habituar também, né? Sair de um ambiente que você está trabalhando em casa, onde ninguém estava te olhando, e voltar para onde todo mundo está com os olhos atentos ao que você está fazendo, pode gerar algum tipo de desconforto, caso você não tenha feito uma adaptação correta aí dessa autogestão. Agora eu vou trazer 2 pontos que são passíveis de discussão e que merecem muito nosso olhar crítico, atento e questionador, que são a equidade digital e a marginalização digital. As habilidades digitais, né, todas essas competências que a gente executa no nosso dia a dia, elas foram inseridas no nosso contexto em alguns profissionais com um certo tempo, né? Você não passou a fazer tudo de uma vez digitalmente, você foi inserindo uma ferramenta, outra, uma atividade, até você fazer o que você faz hoje. Mas muitos profissionais, por conta da pandemia, tiveram que se adaptar a uma nova realidade muito bruscamente. E isso causou um impacto e causa um impacto que vai interferir no que a gente chama de marginalização digital. Ou seja, são pessoas que vão perder postos de trabalho justamente por não estarem compatíveis com essas habilidades digitais. Então, a gente abre uma margem para que tenhamos desempregados em um mundo super, hiper, mega conectado, por pura falta de educação digital mesmo, sabe? Coisas que vêm da nossa base, da nossa raiz, e a gente só vai conseguir resolver se a gente começar a tratar desde a base da educação infantil e inserir a tecnologia de forma consciente e de forma assertiva na vida dos pequenos. Isso vai trazer reflexos também para a vida adulta quando a gente fala da equidade digital. O que é a equidade? A equidade vem para não só trazer pontos sensíveis do quanto a tecnologia deveria ser igual para todos, mas é uma questão que envolve políticas afirmativas e muito do social. Então, são pontos que eles acabam se conversando porque combinam num único ponto. Alfabetização digital. Quando a gente não tem pessoas profissionais qualificados com habilidades digitais, a gente tem uma margem ali para o desemprego muito grande. Isso significa que se antes uma secretária precisava atender o telefone e anotar recados, cuidar de uma agenda física, hoje ela precisa ter habilidades para cuidar de uma agenda no Google, para gerenciar o WhatsApp, além de atender o telefone e cuidar da agenda física e das pessoas presencialmente. Então, são muitas habilidades novas inseridas dentro de um novo contexto para muitas pessoas. Lembre-se que a gente nunca pode medir o mundo com a nossa régua. Quando a gente fala de empatia, a gente tem que olhar o todo também. Agora, falando de conteúdo, a personalização vai vir forte em 2022. Isso significa que a gente vai ter marcas, empresas, criadores, pessoas gerando mais conteúdos com base na qualidade e não mais na quantidade. Existe até um movimento do qual eu faço parte, vou mostrar minha carteirinha, não existe, mas queria que existisse, que é o Slow Content, que valoriza justamente isso, é quando você estabelece o seu próprio ritmo, que você cria e você gera conteúdo que realmente agreguem valor. Muito a gente falou sobre isso, né? Geração de valor, mas efetivamente como que você pode gerar valor produzindo conteúdos em quantidade, em larga escala, né? Você vai virar muito mais próximo da era industrial, né?
fazer os conteúdos em escala do que dessa personalização, que é uma tendência quando aquele conteúdo parece que está falando exclusivamente com você. E na verdade, nada mais o que aconteceu foi que a pessoa, o profissional, gastou mais tempo e energia na pesquisa, no planejamento e não efetivamente na execução dessa postagem. Então é algo que precisa vir forte, porque junto com essa mensagem ela carrega esse movimento para que as pessoas desacelerem e não se importem tanto com o algoritmo, tanto com quantidades, e sim com a forma e a mensagem que ela está passando, porque a gente já sabe, né, os profissionais bons sabem que gerar essa interação, que gerar essa conexão com as pessoas e que gerenciar redes sociais, produzir conteúdo, não é só fazer postagem. A interatividade continua forte também, então a gente vai poder explorar os conteúdos multimídias. Um vídeo que vira áudio, que tem foto, que o mesmo conteúdo vai para um blog em formato de texto, ou você oferece todas as opções multimídias dentro de um mesmo link. Então é algo que vai continuar a tendência para 2022, porque você não sabe em qual momento da vida do usuário, da vida do público-alvo você está sendo inserido. Então você pode estar acompanhando numa viagem de carro, você pode estar no parque, você pode estar dentro da casa, dentro do quarto, dentro da sala, no trabalho, você não sabe em qual momento você está acompanhando aí dessa jornada. Então é algo que vai continuar também muito presente nas estratégias de marketing para 2022. E para a gente finalizar, um papinho agora sobre plataformas. O que eu vejo é que a gente não vai ter nenhuma mudança significativa no cenário, por exemplo, das redes sociais mais usadas, tanto no Brasil quanto no mundo. Dificilmente quem está no topo vai ser ameaçado por quem está vindo mais de baixo. Mas existe um estudo apontando que o TikTok vai ter um crescimento de 41% em 2022. Esse mesmo estudo indica que o TikTok vai ser a terceira rede social mais usada do mundo. Então, se antes a gente tinha um cenário quase que unânime aí de Facebook, Instagram, WhatsApp, até mesmo YouTube, o TikTok vem para quebrar esse reinado aí, para trazer um pouco mais de concorrência, digamos assim, né? E que a gente já vê o quanto ameaça as outras plataformas, justamente porque todas elas implementaram a mesma funcionalidade dos vídeos verticais que o TikTok trouxe à tona aí e que conquistou uma fatia muito significativa do público, né, que utiliza a internet e as redes sociais. Então, o que eu vejo além disso, nessa potência que é o TikTok, é que a própria plataforma vai precisar se reinventar para continuar trazendo novas pessoas, novos públicos, né? Existe uma identificação muito forte com o público jovem, mas esse público é só um pedacinho, né? Ele precisa ser muito popular para poder alcançar o Facebook, por exemplo. Então, quando a gente fala de Facebook, a estimativa para 2022 é que ele tenha 2,1 bilhões de usuários mensais, enquanto o TikTok deve ter aí em torno de 755 milhões de usuários. Então, a gente ainda está falando de uma rede social que não é tão massificada como, por exemplo, o Facebook. E aí, eu quero que você me conte o que você pesquisou, o que você viu por aí, que vai ser tendência em 2022. Essas são as minhas apostas, o que eu vejo como especialista, como pesquisadora, como analista mesmo do mercado do marketing digital e muito do que eu vivo, o que eu sinto, né, no dia a dia do trabalho, que a gente aprende muito na prática executando. Me conta aqui nos comentários que depois eu volto para falar com você. Um beijo e até o próximo vídeo.